Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a parábola da semente que cresce. Existem dois textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos. O primeiro deles, Marcos capítulo 4, versos 26 a 29, que diz assim: E disse ainda, o reino de Deus é assim como o homem que lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a época da ceifa. O outro texto, Marcos capítulo 4, versos 30 a 32. Disse ainda, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor semente de todas sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Duas parábolas são contadas por Jesus para poder terminar aqui o contexto das parábolas contadas por Cristo Jesus dentro do escopo das parábolas do reino, ou as parábolas que assemelham o reino. A primeira delas é a parábola é como se fosse também uma miniatura da parábola do semeador, mas com outra ênfase. Na parábola do semeador que estudamos durante essa semana, a ênfase está nos solos diferentes, que vão trazer resultados diferentes. Nessa parábola do semeador, o foco aqui está no crescimento da planta. A semente é colocada na terra e há um processo de crescimento, de desenvolvimento da planta. Primeiro a planta germina, depois cresce, se torna uma planta adulta, ela frutifica, o fruto amadurece e então vem o momento da colheita. Existe aqui um ciclo, um processo que é devidamente trabalhado pelo texto bíblico, mostrando como o Senhor Deus lida conosco, como ele lida de uma forma especial com o reino. O reino, ele chega no coração da pessoa e começa um processo que é mudo, não é um processo espalhafatoso, não, é um processo que vai acontecendo de forma quase que imperceptível. Quem de nós nunca passou pela experiência de ver alguém que um dia esteve longe dos caminhos do Senhor e vivia uma vida de pecado, uma vida arruinada pela maldade, entretanto acabou se entregando a Jesus e passou por um processo de mudança. A tua vida mesmo e a minha, se formos muito honestos e olharmos para trás e vermos quanta coisa o reino de Deus já mudou. Eu olho para o momento em que me entreguei a Jesus, quando olho para trás e vejo o quanto eu cresci desde que me entreguei a Jesus até o dia de hoje, eu fico realmente impressionado. Mas é claro que também quando olho para frente eu vejo que ainda há muito para poder ser feito. Mas o processo, a Bíblia vai mencionar que ele terá um fim. Ele tem um começo e ele tem um fim. Qual é o fim? É o momento da ceifa. O próprio Cristo mencionou que o momento da ceifa é o momento da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, ele vai recolher todo o grão que germinou, que cresceu, que amadureceu e vai levá-lo para o seu celeiro nas mansões celestiais. Portanto, há um processo que aqui é apresentado. A segunda parábola, que é a parábola do grão de mostarda, é uma parábola que também vai trabalhar a mesma ideia. Veja, quando você vai olhar aqui para essa parábola, você vai descobrir que a ênfase nela, provavelmente, diz o autor da lição, vai mencionar que Jesus estava se referindo à mostarda negra. Ela tem uma semente muito pequena. Para você ter uma ideia, são necessárias 700 sementes para que você tenha 1 grama de peso. As sementes são muito pequenas, mas realmente quando ela cresce, ela se torna uma planta com algo em torno de 3 metros de altura. É realmente alguma coisa grande, uma semente muito pequena, mas que dá origem a uma planta realmente grande. Quando você vai olhar para o texto, o que Jesus está mencionando? Ele está mencionando que o reino de Deus
pode parecer pequeno, e olhe agora na perspectiva daquilo que as pessoas que estavam andando com Jesus olhavam. A expectativa que eles tinham de um Messias era um Messias que viria como rei, como conquistador, que expulsaria os romanos do país. Jesus era um indivíduo simples, pobre, de uma vila sem qualquer tipo de prestígio na região norte, na região da Galileia. Ele era de Nazaré, cresceu em Nazaré. As pessoas olhavam para ele, ele não tinha estudado em nenhuma grande escola, não era alguém que possuía exércitos, humanamente falando, era um indivíduo simples, um indivíduo do povo. Talvez a maneira como o reino de Deus chegou não fosse a maneira como eles esperavam. É como se você olhasse para aquela sementinha pequenininha de uma mostarda, muito pequena, muito pequena. Mas Jesus estava dizendo, essa mesma semente, quando cresce, ela dá origem a uma grande árvore. E é interessante porque o nosso guia de estudos vai trabalhar aqui a ideia de que provavelmente Jesus estivesse fazendo alusão aqui a alguns textos, como o texto do Salmo capítulo 104, verso 12. E junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre as ramagens desfrutam ou desferem o seu canto. Daniel capítulo 4, versos 10 a 12. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito, e eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra, e a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada em seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Esse texto está falando, é claro, do sonho de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor sonhou com aquela grande árvore que alimentava e protegia as pessoas, que era um símbolo dele mesmo, né, do próprio Nabucodonosor, mas que ele havia se exaltado tanto que agora a árvore seria cortada. É a ideia de proteção, é a ideia de alimento, é a ideia de algo que poderia trazer a proteção para aqueles que quisessem se alinhar embaixo deles. Por isso, o texto vai mencionar as aves fazendo aqui os seus ninhos, como Jesus Cristo, ele mencionou que aconteceria em relação ao próprio grão de mostarda. O grão de mostarda que é plantado dá origem a uma árvore, e agora as aves do céu fazem ali o seu ninho, encontram ali alimento e proteção. É essa a ideia de que o reino de Deus, quando ele frutifica, quando ele cresce, ele se torna grande, todas as pessoas poderiam encontrar alimento e proteção nele. É essa a ideia da árvore que produz proteção, alimento, abrigo. O reino de Deus, ele começou de maneira muito simples, muito humilde, lá naquela região do Médio Oriente, há 2000 anos atrás. Mas ele tem crescido, tem se multiplicado, e todo aquele que busca, de alguma forma, refúgio, proteção em Deus, consegue encontrar esse refúgio e proteção no reino do Senhor. É por isso que a Bíblia vai nos deixar claro que Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornará grande e impressionante. As pessoas da sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas do seu tempo, com seu grupo de discípulos, mas com o seu tempo, o seu reino de graça se expandiu em todo o mundo e finalmente se transformará num reino de glória quando Cristo voltar em poder nas nuvens dos céus para buscar todos aqueles que se aninharam também nas suas árvores ou nos seus galhos. É interessante quando você para poder pensar sobre isso. O reino de Deus, ele tem crescido e se expandido. A grande questão é, ele tem conseguido encontrar espaço na tua vida e na minha para que nós também nos tornemos uma fonte de proteção para aqueles que estão à nossa volta? Porque se o reino de Deus está em nós, nós também, ao mesmo tempo, nos protegemos, nos aninhamos, nos alimentamos do reino, mas nos tornamos também uma fonte de abrigo para aqueles que estão à nossa volta. É assim que funciona com o reino. É assim que o reino trabalha e funciona. Aqueles que estão à nossa volta, imagine pessoas que estão enfrentando situações de divórcio, relacionamentos complicados, problemas financeiros, problemas
emocionais, problemas espirituais. Nós hoje somos uma fonte de aconchego, de abrigo para essas pessoas. É isso que o reino de Deus faz. Todo aquele que vive para si mesmo está quebrando a lei do reino de Deus. No reino de Deus, nós vivemos em favor do outro. O nosso próximo é tão importante como nós mesmos. Até porque na lei do reino é amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nessa perspectiva, devemos nos perguntar como tem sido a nossa postura. Será que essas parábolas contadas por Jesus, elas encontram eco no nosso coração e na nossa vida? Será que hoje o reino de Deus tem conseguido, de alguma forma, nos aninhar, nos proteger, nos alimentar e, ao mesmo tempo, fazer com que nos tornemos esse tipo de alimento e abrigo para aqueles que estão à nossa volta? Pense sobre isso enquanto nós oramos. Amanhã você já sabe que faremos um estudo adicional para tentar juntar todas as pontas soltas aí da lição dessa semana e fecharmos o estudo das parábolas no Evangelho de Marcos. Mas antes disso eu quero orar. Quero orar pelos pedidos que você enviou para a nossa comunidade de oração e ao mesmo tempo por esse pedido que está aí no teu coração. Una-se a mim agora. Obrigado, Pai, porque tua palavra nos mostra que teu reino é fonte de alimento, abrigo para todos aqueles que te buscam. E ao mesmo tempo, quando nos abrigamos embaixo desse reino, nós também nos tornamos uma fonte de alimento e abrigo para aqueles que estão à nossa volta. Nos ajude a viver isso. Coloco também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração e ao mesmo tempo aqueles que ficaram no coração dos seus filhos. Por favor, nos ajude a podermos entender como viver os princípios do reino. Pois é em nome de Jesus que nós oramos, pedindo que opere, e mesmo que seja um milagre grandioso que esse amigo, que essa amiga está pedindo agora, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?